Um hospital é para muitos sinônimo de esperança, um lugar onde vidas são salvas todos os dias. Mas, e se dentro desse ambiente de cuidado, alguém estivesse fazendo exatamente o oposto? Em um hospital na Inglaterra, algo estranho começou a acontecer. Bebês recém-nascidos, frágeis, lutando para sobreviver, começaram a sofrer colapso inexplicáveis. Alguns morreram, outros quase não sobreviveram. No início parecia coincidência, depois virou suspeita. E todas essas ocorrências tinham algo em comum. Uma única pessoa estava presente em todos os casos. Essa é a história de Lucy Levitt, um dos casos criminais mais chocantes da história recente do Reino Unido. Lucy Levitt, nascida em 1990 em Hereford, na Inglaterra, treinou como enfermeira neonatal. Lucy era filha única e morava com os pais. Aparentemente, Lucy tinha uma vida bastante comum ali nos seus 25 anos. Tudo indicava que ela tinha um bom relacionamento com seus pais, era simpática, sorridente, se dava bem com os colegas de trabalho e era solteira, até onde as pessoas sabem, mas sempre viajava com os amigos, ia na academia e tinha uma vida social bem ativa. De acordo com uma dessas suas amigas chamada Dawn, em uma entrevista, Lucy sempre quis ser enfermeira e ajudar bebês, principalmente porque o próprio parto da mãe dela, quando a Lucy nasceu, foi um parto muito complicado. A amiga disse que Lucy sentia que era o que estava destinada a fazer. Enquanto se formava, ela fez alguns estágios e treinamento no Hospital para Mulheres de Liverpool. Em 2011, no Hospital Countess of Chester, ou traduzindo Condessa de Chester, local onde ela se especializou em cuidados infantis. Entre 2012 e 2013, Lucy até mesmo foi o rosto usado pela Condessa de Chester para divulgar uma campanha de arrecadação de fundos esses que seriam usados para construir uma nova área neonatal no hospital. Em 2015, já especializada e ainda no Condessa de Chester, Lucy migrou para a área de cuidados intensivos neonatais. Esse é de fato o local onde começa a nossa história, o palco de todos esses acontecimentos terríveis. A área de cuidados intensivos neonatais era dedicado a bebês recém-nascidos que precisavam de uma atenção especial por algum motivo. Geralmente porque eles nasciam prematuro ou então já nasceram apresentando alguma doença. Nesse setor, Lucy tinha como suas principais funções observar os bebês mais doentes e, como enfermeira especializada, realizar mentorias a enfermeiros e enfermeiras mais jovens. De acordo com a versão digital do jornal Daily Mail no Reino Unido, aquela unidade neonatal de Condessa de Chester dava à luz a mais de 2.000 bebês por ano. Analisando os registros do hospital, foi descoberto que ele teve 2 mortes de bebês no ano todo de 2013 e 3 mortes de bebê no ano de 2014. E até então, as coisas estavam acontecendo de forma relativamente normal no hospital, pelo menos até aquele ano. Vale lembrar que esse é um caso delicado e que restrições legais impedem a divulgação na mídia dos nomes ou qualquer outro detalhe sobre os bebês e suas famílias que possam ajudar a os identificar. Então, claro que não vou citar nenhum dados da família além do que é liberado e amplamente divulgado nos veículos ingleses de comunicação. Tudo começou em 8 de junho de 2015, logo assim que Lucy começou no departamento de cuidados especiais. Fazia 90 minutos desde que ela tinha começado seu turno da noite e nele ela iria cuidar de um bebezinho, um menino que tinha uma irmãzinha gêmea. Eles nasceram prematuros e de uma gravidez de risco.
A mãe deles tinha uma rara doença no sangue e o menino logo foi encaminhado para a UTI, enquanto sua irmã, que estava melhorzinha, aguardava em outra área do setor neonatal. Apesar de ser um caso especial e delicado, os médicos consideraram o estado do menino como estável e todos diziam que ele ficaria bem. Nesses casos de risco, é comum que cada bebê tenha uma enfermeira ali com ele o tempo todo, e no caso do menino, a enfermeira era Lucy. Pouco tempo depois, os pais do menino foram avisados que ele tinha sido encontrado sem vida pelos enfermeiros, e a gente saberia que isso aconteceu devido à embolia gasosa, que é quando existem bolhas de ar nas veias, impedindo a circulação sanguínea, principalmente no pulmão. Os médicos tentaram salvar ele, mas era tarde demais. Como enfermeira responsável, Lucy ainda tirou um molde da mão e pezinho do bebê, assim como um cacho de cabelo, com o consentimento dos pais, e depois os entregou a ele. Ela declarou na época como uma perda muito difícil e achou que a atitude seria um gesto bonito, para dar a eles algo do filho perdido. Era uma situação muito dolorosa para aqueles pais. E como se não bastasse, 27 horas depois da morte do menino, sua irmã gêmea entrou em um quadro crítico após desmaiar subitamente. Ela ficava a maior parte do tempo sob vigia dos pais, principalmente após a morte do irmão. Mas em um momento em que eles foram instruídos a descansar, ela ficou somente sob os cuidados da enfermeira. E foi aí que o pior quase aconteceu. Lucy Levitt não era a enfermeira designada a atendê-la, mas ela dava assistência à enfermeira responsável, que estava ocupada, e deixou a bebê na mão de Lucy. Este meio tempo foi o suficiente para que um alarme de aviso aos médicos disparasse, indicando que algo havia acontecido e que a bebezinha não estaria respirando. Por sorte, os médicos conseguiram reanimá-la a tempo, mas ela apresentava manchas na pele e tinha um estado muito semelhante ao do irmão. Em busca do que teria ocorrido, os pediatras de Condessa consultaram diversos profissionais de outros hospitais e nenhum conseguiu explicar o que aconteceu com os bebês, principalmente com a morte do menino. Aos pais, eles disseram que provavelmente era uma complicação devido à doença do sangue da mãe, mas o motivo real ainda era um mistério. Esses pais ainda criaram turnos entre si para vigiar a menina e nunca mais deixaram a bebê longe de suas vistas no hospital, até que ela recebesse alta. Imagina que preocupação terrível a dessa mãe, que havia passado por um parto super delicado, difícil, perdeu um de seus bebês e agora criava turnos com seu parceiro para vigiar a outra bebê. Pelo menos, de acordo com os depoimentos dos pais, a menina não sofreu consequências do que aconteceu com ela e hoje em dia está bem. 6 dias depois desse acontecimento com os irmãos, outros gêmeos prematuros chegaram até o Condessa de Chester e tiveram a Lucy como enfermeira. A mãe deles sempre visitava seus bebês na UTI neonatal e certo dia ela encontrou os dois chorando. Eles pareciam assustados e nervosos, de acordo com a mãe. E enquanto isso, a Lucy estava parada ao lado das incubadoras. Um deles parecia lutar para respirar e até sangrava pela boca. A mãe correu para confrontar Lucy e a enfermeira simplesmente disse algo como: "Pode confiar em mim, eu sou a enfermeira." Nervosa, a mãe saiu para ligar para seu marido. Os enfermeiros preenchem relatório sobre o estado dos seus pacientes e no caso de Lucy não era diferente, mas seus relatórios sobre aqueles casos não citavam nenhuma palavra sobre o fato do bebê apresentar um sangramento intenso. Infelizmente, o bebezinho não resistiu. Em sua autópsia, a causa da morte foi dada como asfixia devido à embolia gasosa, ou seja, mais uma vez pela injeção de ar nas veias. Assim como da primeira vez, seu irmão gêmeo apresentou as mesmas complicações,
pouquíssimo tempo depois, mas sobreviveu. Em menos de 24 horas, desde a morte do irmão, o bebê foi encontrado com um altíssimo nível de insulina no sangue. E isso era bastante incomum, sendo que nenhum bebê na unidade intensiva estava sendo tratado com adição de insulina. E afinal, era muito estranho que vários bebês estivessem tendo um tipo de colapso do nada. O que teria ocorrido? O que eles tinham em comum? Uma doença? Uma complicação? Bom, o que eles tinham em comum era Lucy Levitt, uma enfermeira aparentemente normal que, quando ninguém estava olhando, injetava bolhas de ar nas veias de seus pacientes ou os envenenava com insulina. Nessa época, em 2015, Lucy ainda tinha um hábito muito estranho e que mais tarde pesaria em seu julgamento. Ela pesquisava e praticamente stalkeava no Facebook com muita frequência os pais do bebê que haviam falecido. Após esses casos, a próxima vítima de Lucy foi uma bebezinha que nasceu prematura e foi transferida para o Condessa após uma série de inflamações e complicações. Ao chegar lá, ela já havia apresentado melhoras até ser colocada sob os cuidados da enfermeira. A menininha foi encontrada sem respirar, com sufocamento por aplicação de leite em suas vias respiratórias. A bebezinha sobreviveu, mas ficou com os danos irreparáveis revelados através de ressonância. Outro bebê chegou pouco tempo depois no Condessa e logo apresentou um quadro gravíssimo. Ele também estava sendo supervisionado por Lucy. Em outro momento, Lucy tentou matar 4 vezes uma bebê com injeção de ar em seu estômago. A cada tentativa, outros enfermeiros apareciam para intervir e ajudar a reanimar o bebê, até que Lucy voltava a ficar sozinha com a criança e tentava de novo. A 4ª tentativa foi a última, na qual ela de fato conseguiu tirar a vida da menina. Nesse mesmo caso, outros enfermeiros sugeriram que a mãe da bebezinha desse o último banho em sua filha, e ela aceitou. De acordo com o depoimento posterior dessa mesma mãe, ela ficou um pouco incomodada porque, no momento em que ela estava dando esse último banho na bebê, a Lucy teria entrado no banheiro do hospital e falado super feliz que Lucy tinha dado o primeiro banho na recém-nascida e que a bebezinha tinha ficado super feliz. Gente, logo depois de ter feito o que ela fez. Em outubro, o Dr. Steppenbriari, que trabalhava no hospital, começou a levantar algumas suspeitas sobre a Lucy e a notificar o Condessa de Chester, mas nada foi feito. Apenas naquele ano de 2015, o hospital relatou 8 mortes de bebês recém-nascidos, um número muito maior do que os registros indicavam como o normal para o Condessa. Desses 8, 5 deles foram vítimas nas mãos da enfermeira Levitt. Muitos casos estranhos haviam acontecido desde junho e todos seguiam o mesmo padrão: obstruções das vias respiratórias, mancha na pele ou até mesmo o aumento no nível de insulina. Os bebezinhos tinham colapsos, mesmo em casos nos quais estavam bem de saúde, antes de chegarem no Condessa. Vale lembrar que muitas das causas das mortes permaneciam um mistério, e já que os bebês sempre estavam com complicações pós-parto, e era um pouco difícil suspeitar, pelo menos no início, que as mortes não eram naturais. Mas, depois de algum tempo, surgiram uma série de indícios de que envenenamentos e injeção de ar poderiam ter sido administradas ali. Talvez, então, o hospital também estivesse sendo negligente. E isso ainda piorava com uma declaração de mais um dos médicos em fevereiro do ano seguinte, 2016. O pediatra Ravi Jayaram, que era bastante conhecido no Reino Unido
por dar palestra e entrevista, trabalhava no Condessa, na ala neonatal. Um dia, ele relatou à administração do hospital que ele estava se sentindo muito desconfortável com a presença de uma enfermeira em seus plantões, já que muitos deles coincidiam com mudanças graves nos estados dos bebês e algumas em mortes. E essa enfermeira, é claro, era a Lucy. O Dr. Ravi também estudou e mostrou para a administração análises do sangue e raio-x dos bebês doentes, onde ele viu níveis muito altos de gases no sangue, e isso indicaria que os bebês tinham ar injetado nas veias, provavelmente por alguém, justamente os modus operandi da Lúcia. Ravi, inclusive, já tinha presenciado um momento em que um bebê que era um dos seus pacientes estava sozinho com Lucy, e seu quadro de saúde começou a agravar muito, com sérios problemas para respirar, e ainda com o tubo de respiração desencaixado, o que seria até comum para bebês que estão se movendo muito, mas não era o caso desse bebezinho que estava sedado no momento em que o médico o encontrou. Dr. Ravi ainda chegou a questionar a Lucy sobre o que ela estaria fazendo ali e por que o bebê estava daquele jeito, e ela simplesmente disse que aquilo tinha acabado de acontecer. Dias depois, esse bebezinho foi encontrado morto e com o tubo de respiração super deslocado por dentro da sua garganta. Mas agora, vocês acham que o hospital recebeu esse relato de braços abertos e intensificou as investigações afastando a Lucy? Pois pasmem, o Dr. Ravi simplesmente foi instruído pelos gerentes do Condessa a não se manifestar sobre o assunto, e ele assim obedeceu, e nada foi falado para a polícia. 2016 seguiu com casos extremamente suspeitos de bebês tendo colapsos, desmaiando com falta de ar, passando mal com aplicações de insulina ou sufocando com bolhas de ar que impedem a circulação pulmonar. Em meados daquele ano, uma bebezinha sofreu desse último problema e foi enviada para outro hospital, onde ela melhorou completamente. Nessa época, existem registros de que mais uma vez Lucy pesquisava no Facebook pelos pais de bebês que ela tinha sido responsável por atacar, incluindo a dessa menininha. Em seu registro no celular, foram encontradas 2.381 pesquisas por pais de recém-nascidos que Lucy havia matado ou tentado matar. O primeiro médico que tinha suspeitado de Lucy, o Dr. Breari, ainda acreditava que a enfermeira tinha alguma relação com as mortes dos bebês, e ele até chegou a mandar e-mails para a diretoria de enfermagem, Alison Kelly, e para o diretor do hospital, Adrian Powell. No e-mail para o diretor, mandado em 2 de março de 2016, Breari escrevia: "Ainda precisamos falar sobre Lucy." Breari disse que chegou a ser escutado em reuniões com executivos do Condessa, mas Lucy ainda estava liberada para trabalhar. Talvez se naquela época eles tivessem escutado os relatos de Breari, eles teriam salvado algumas vidas. As 2 últimas vítimas fatais de Lucy são do fim de junho de 2016. De acordo com a investigação, 3 gêmeos chegaram ao hospital com quadros estáveis, mas 2 deles teriam sido mortos sob os cuidados de Lucy. Um deles até foi encontrado com sangue coagulado no fígado, o que, de acordo com o legista do hospital, poderia ser resultado de massagens de reanimação que causaram alguma lesão. Porém, um médico de fora do Condessa foi convidado a analisar a autópsia desse bebezinho e, na opinião dele, aquele ferimento interno só poderia ter sido causado por um forte impacto, ou seja, uma agressão. Assim como as outras vítimas de Lucy, os gêmeos também tinham bolhas de ar nas suas correntes sanguíneas, e da mesma forma como ela fez com os outros, um ano após a morte deles, Lucy pesquisava e stalkeava os pais pelo Facebook.
Até aqui, muitos casos de bebês tendo complicações anormais já tinha acontecido e era impossível que não houvesse desconfiança. Os colegas de trabalho de Lucy já suspeitavam da sua atitude, mas como já comentamos, e ela até mesmo tinha um dos seus turnos reduzidos. Após essa morte dos gêmeos, aquele médico Breari ainda teria falado com Lucy e pedido para que ela se afastasse. Ele usou a desculpa de que a morte dos bebês poderia ter deixado ela bastante chateada ou mexido muito com ela, mas ela simplesmente disse que estava bem. E ele disse que ela parecia super feliz de ir trabalhar no dia seguinte. Breari ainda pediu para Karen Hess, uma das executivas do Condessa, que suspendesse a Lucy, mas ela se recusou. No total, entre junho de 2015 até junho de 2016, Lucy já teria assassinado 7 bebês e tentando assassinar outros 7, mas foi só em junho de 2016, passado um ano desde o início dos assassinatos, que os executivos do Condessa solicitaram uma revisão formal das mortes suspeitas daquele período. E só para explicar, isso não significava que a polícia estaria envolvida em uma investigação, e sim que o hospital estava formalmente investigando os acontecimentos. A Lucy ainda trabalhou por 3 turnos até que finalmente o hospital cedesse e ela fosse removida de vez da UTI neonatal e passado para outro setor do hospital. Curiosamente ou não, os quadros estranhos de desmaio e mortes de bebês pararam. Naquele momento, passaram a surgir discussões entre os executivos do Condessa sobre passar a investigação para a polícia. De acordo com o jornal O Guardian, 2 pediatras contaram que, naquele mês, um executivo do hospital comentou que chamar a polícia iria destruir a reputação do hospital e transformar a unidade neonatal em uma cena de crime. Um dos consultores da investigação, que acontecia dentro do hospital, chegou até a mandar o seguinte e-mail para os executivos do hospital: no momento, todos os profissionais do hospital são suspeitos e creio que a única agência capaz de nos investigar seja a polícia. O diretor médico do hospital, chamado Ian Harvey, ainda respondeu com outro e-mail, pedindo que parassem de mandar e-mails falando sobre a Lucy e o possível envolvimento da polícia. De acordo com ele, eles já estavam cuidando disso. Mas agora a investigação oficial vai finalmente acontecer. Você deve estar pensando, mas por incrível que pareça, a polícia só seria de fato contatada meses depois, em janeiro de 2017. E quanto a Lucy, nesse período, vocês acham que ela foi suspensa ou afastada por conta das investigações? Ela não foi. Ela simplesmente foi transferida para o escritório de segurança e risco do paciente, onde muitos policiais e jornalistas acreditam que ela não só ficou segura, como teve acesso a documentos e registro do setor neonatal. Ou seja, ela poderia ter acesso a documentos da investigação e até mesmo poderia encobrir algum dos seus rastros. Quando parece que não pode ficar pior, piora. Ainda assim, os executivos do hospital estavam preocupados com sua reputação acima de tudo. Médicos do Condessa contaram ao jornal que em fevereiro de 2017, os pais da Lucy, John e Susan, ameaçaram o hospital dizendo que os denunciariam para o Conselho Geral de Medicina após Lucy ter sido removida da UTI neonatal. Lucy, é claro, alegava sua inocência e os pais a defendiam com unhas e dentes. E adivinhe o que os executivos do hospital fizeram sobre isso? O chefe executivo na época, chamado Tony Chambers, pediu que médicos escrevessem uma carta em nome do hospital com um pedido oficial de desculpas para Levitt, no dia 28 de fevereiro, pedindo perdão por terem levantado suspeitas contra ela. Parece brincadeira, né? Na carta, eles dizem:
Querida Lucy, sentimos muito pelo estresse e aborrecimento que você experienciou no ano passado. Com as investigações, independente que o hospital estava fazendo, eles mal investigavam a possibilidade da Lucy ou de qualquer outro membro da equipe pudesse ser o responsável pelas numerosas mortes de bebês. A polícia foi acionada. Registros hospitalares, escala de plantão e prontuários foram analisados minuciosamente. Lucy Levitt foi presa pela primeira vez em 2018, depois liberada enquanto as investigações continuavam. Novas prisões aconteceram nos anos seguintes. Em 2020, vieram acusações formais. Durante buscas, investigadores encontraram anotações pessoais, entre elas frases que a promotoria interpretou como indícios psicológicos de culpa. Mas Levitt negou tudo. Ela afirmou ser inocente, disse amar seu trabalho e declarou jamais ter machucado qualquer bebê. O julgamento começou em 2022 e durou meses. Foi um dos processos mais longos e complexos do Reino Unido. Especialistas médicos testemunharam, colegas de trabalho falaram, pais deram depoimentos emocionantes. A acusação dizia haver um padrão claro. A defesa argumentava que os bebês eram extremamente frágeis e que complicações médicas são comuns em UTIs neonatais. Lucy Levitt manteve a sua posição, inocente. O júri teve que analisar milhares de páginas de evidências. Em agosto de 2023, o veredito foi anunciado. Lucy Levitt foi considerada culpada pela morte de 7 bebês e por tentativas de homicídio contra outros. Ela recebeu múltiplas sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz descreveu os atos como cruéis e calculados. Para muitas famílias, foi um momento de justiça. Para outras, a dor jamais teria reparo. Mesmo após a condenação, o caso continuou gerando debates. Alguns especialistas independentes questionaram partes das evidências médicas, levantaram hipóteses alternativas para os colapsos dos bebês, discutiram se todos os casos poderiam ser explicados como crime. A defesa de Levitt também buscou revisões. Isso não mudou o veredito oficial, mas mostra como o caso é complexo. Entre justiça, ciência e emoção, a discussão continua. O caso levou a revisões em protocolos hospitalares, discussões sobre segurança em UTIs neonatais aumentaram, hospitais passaram a reforçar monitoramentos, investigações internas ganharam mais atenção. Acima de tudo, ficou a lembrança das famílias afetadas, porque, além das manchetes, existiam vidas reais. Lucy Levitt entrou para a história como parte de um dos casos criminais mais impactantes do Reino Unido, mas essa história não é apenas sobre crime, é sobre confiança, sobre responsabilidade e sobre a importância de proteger os mais vulneráveis. Se você acredita em justiça, transparência e verdade, histórias como essa precisam ser contadas para que nunca se repitam. Obrigado por assistir.